Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui uma live de um jogo que eu gosto bastante, de uma franquia que eu também gosto bastante, que é o game Assassin's Creed Odyssey. Mais precisamente, vou estar entrando em uma de suas opções, que é um tour histórico. Esse game específico reconstrói a Grécia Antiga, mais precisamente a Grécia Antiga da época da Guerra do Peloponeso. Por conta disso, um game que está muito relacionado à filosofia, à política, à história. Eu vou iniciar aqui um tour dos vários percursos que existem, que vai ser o tour de política e filosofia, mais precisamente o de democracia em Atenas. A gente fez um outro gameplay antes, que era o tour de Escola da Grécia, o tour de filosofia. Agora a gente vai fazer o tour de democracia. Então vamos lá, pessoal. Então estamos aqui, ó, no mundo do game. Aqui a gente está em Atenas, né? A reconstituição de Atenas, e eu vou estar fazendo esse percurso, que é um percurso de apresentação dessa temática da democracia. A Assembleia Ateniense era chamada de Eclésia. Ela se reunia no Pnyx 40 vezes por ano para discutir vários assuntos, e cada sessão normalmente durava algumas horas. Acredita-se que a palavra Pnyx signifique algo semelhante à aglomeração. Isso provavelmente era uma referência ao fato de que durante as reuniões da Eclésia, o local ficava lotado em toda a sua capacidade, com cidadãos amontoados praticamente de ombro a ombro. Todos os cidadãos masculinos podiam participar diretamente do processo democrático. Quem tinha mais de 20 anos tinha direito de falar e votar, enquanto os maiores de 30 podiam ser eleitos para o cargo de magistrado. No total, havia aproximadamente 30.000 cidadãos em Atenas no período clássico. Para redigir e adotar decretos, 6.000 deles tinham de comparecer à sessão. Então a gente tem aí uma apresentação das assembleias, né, políticas ali de Atenas. Pnyx, aí eles falam no termo, né, e também detalham algumas coisas dessas assembleias, né, alguns fatos. Mas é importante adicionar um aí. Eles colocaram que podia participar, falar e votar os homens, as mulheres não, mas os homens que eram considerados cidadãos. Então, escravo não podia votar, estrangeiro não podia votar, e a sociedade, como uma sociedade que era fundamentada na escravidão, a aristocracia ali que podia estar votando, que participava politicamente, era uma minoria. Então isso é importante apontar, porque a democracia grega era uma democracia direta. Também isso é importante estar colocando. Não é que nem agora que a gente escolhe alguém para representar a gente numa Câmara, num Congresso, em reuniões que vão decidir politicamente. As pessoas decidiam politicamente discutindo presencialmente. Mas isso porque eram menos pessoas que tinham condições físicas de estarem ocupando espaço para fazer esse debate. Aí a gente tem ali uma imagem referente à questão da Assembleia, e aí está um texto que está fazendo um detalhamento, falando da questão da oligarquia, da tirania, e contrapondo a questão da democracia. Então, está colocando ali, Esparta era uma oligarquia, onde havia um processo de comando da sociedade por famílias nobres,
oligarcas, que decidiam em nome do todo. Tirania era um regime autoritário de alguém que usurpa o poder, né? A democracia nasce como meio que em oposição a esse regime tirânico mesmo. Outro posto. Os cidadãos vinham dos 10 distritos da Ática para participar das reuniões da Eclésia. A reunião era presidida por um conselho executivo chamado de Prytany. Cada sessão começava com um sacrifício para Zeus Agoraios, o patrono da Assembleia. Durante a reunião, cidadãos proferiam discursos da plataforma da Pnyx sobre questões envolvendo a cidade. Em seguida, os cidadãos presentes na Assembleia votavam na questão erguendo seus braços. A Eclésia tomava decisões importantes em assuntos como a importação de cereais, despesas e declarações de guerra. Embora não promulgassem leis diretamente, eles influenciavam a nomeação dos legisladores atenienses, ajudando assim a determinar o funcionamento diário da cidade. Então, essa animaçãozinha, ela foi referente aos procedimentos, né? As coisas que aconteciam, as votações, os assuntos que eram tratados ali, se decidiam tudo ali, né? Não eram feitas leis diretamente, mas influenciavam no conteúdo das leis. Então, a Assembleia era muito importante para essa sociedade e decidia sobre as coisas mais importantes que aconteciam ali na Grécia Antiga. E não estava totalmente desassociado da questão da religião, né? Tinha um rito ali também religioso durante o processo. Tá, e a imagem está falando de uma comédia do Aristófanes chamada As Mulheres na Assembleia. É tipo uma sátira onde o autor debocha de como que seria ruim, como que seria trágico, como que seria horrível, hilário, se as mulheres pudessem votar nas assembleias da democracia. Então, essa sociedade também era uma sociedade bem machista e isso fica evidente nessa comédia que cria uma situação hipotética para tentar apontar um absurdo que seria as mulheres participarem de política. Isso aqui é um relógio de água que marcava o tempo de fala das pessoas. Então, para ser uma coisa justa, o processo de fala, de defesa, de argumentação era igual, né? Eles tentavam igualar o tempo das pessoas e os relógios de água tinham esse fundamento aí de controlar o tempo de fala das pessoas. Mais uma animação. Alguns cidadãos só participavam das sessões da Eclésia, mas havia outros que se envolviam mais na democracia como magistrados. Magistrados eram eleitos entre os atenienses com mais de 30 anos. Eles eram normalmente oradores ou políticos carismáticos e tinham uma influência muito maior em decisões importantes do que o cidadão comum. Um dos magistrados mais famosos era Péricles, que era tão popular que ele se manteve no cargo por 15 anos. Então, aí a gente vê uma animação que faz referência ao Péricles, que não é o cantor de pagode, é uma figura histórica que aparece, inclusive, no jogo, tem uma importância grande dentro do jogo, e ele era um magistrado, ou seja, um político profissional, entre aspas. Os magistrados eram as pessoas que eram eleitas e tinham um papel, um peso político maior dentro dos ritos e processos da democracia ateniense. Está falando um pouco de que
Na teoria, a democracia grega devia ser um espaço onde todos tinham o mesmo poder, podiam discutir de igual para igual, mas, na verdade, as aristocracias, as famílias nobres, com mais recurso, tinham mais capacidade de jogar melhor dentro do jogo político e fazer os seus interesses se imporem, né? Saírem vitoriosos no meio desse processo. E aí aponta aí que o Péricles, ele vem de uma família dessas e, por conta disso, ele tem uma facilidade maior ali, para além de uma liderança natural, uma capacidade de oratória fenomenal e tal. O texto também está falando aí que depois da morte do Péricles, se sucederam vários líderes que não vinham dessa velha nobreza, que eram pessoas menos privilegiadas, não eram escravos, mas eram pessoas com menos riquezas, que ficaram conhecidos como demagogos, líderes do povo comum, ou seja, de famílias não nobres. Um desses sujeitos, que também é bem conhecido e no jogo tem um papel relevante, é o Cleon, que foi o grande opositor do Péricles. Ele pregava uma política mais agressiva contra Esparta na Guerra do Peloponeso. Em tese, todo cidadão ateniense com mais de 20 anos tinha o direito de participar da Assembleia. Contudo, alguns deles viviam longe da cidade e outros não tinham condições financeiras para deixar o trabalho e comparecer à reunião. Por essas razões, a cidade criou um abono especial chamado de mistos eclesiásticos, no século IV a.C., com o intuito de incentivar o comparecimento. Originalmente, o abono era de 2 óbulos, mas o político Cleon aumentou para 3. Então, ali está sendo falado do incentivo financeiro que foi dado para a galera, para os cidadãos que não tinham muitas condições de estarem participando da Assembleia, por morar longe, por ter dificuldade material de chegar ao lugar que os debates eram feitos. Então se criou esse abono e também falou ali que o Cleon até aumentou esse abono, porque para ele era interessante que as pessoas que tinham menos riqueza participassem, porque era a base política dele. Mais uma imagem. Se refere mais uma peça de Aristófanes, que fala sobre a questão da participação da democracia. Atenas originou diversas inovações com forte influência sobre a sociedade moderna, como o teatro, a arquitetura e a filosofia. Porém, a maior contribuição deles foi o seu governo democrático, que demonstrou o conceito de uma cidade governada pelos seus cidadãos. A decisão de adotar a democracia como modo de governo, feita em 508 a.C., moldou a civilização tal como a conhecemos e continua a nos afetar até hoje. Aí a gente tem uma animação que fala da importância da democracia grega para a cultura ocidental, né? O mundo ocidental é hegemonicamente marcado por democracias, e essas democracias se espelham, né? Herdam de alguma forma o que começou a ser desenvolvido justamente na Grécia Antiga. Claro que de maneira diferente. Lá a gente tinha uma democracia direta, agora a gente tem uma democracia representativa. Lá a questão da cidadania era exclusiva de homens de uma certa idade, homens livres. Hoje o direito do voto
não é direto, mas ele é distribuído também para mulheres. Muda muita coisa, mas a inspiração democrática, o regime que a gente vive hoje, tem aí origem, tem aí uma gênese nesse mundo grego antigo. E a gente tem um textinho falando do Thomas Paine. Aqui a gente tem o final desse percurso. Na verdade, eu estou fazendo pela segunda vez. A gente não encontrou essa personagem lá no início, mas agora a gente está encontrando aqui no final do percurso, que sempre tem um key. Olá de novo, viajante. Essa Espero que tenha gostado de aprender sobre o funcionamento da cidade. Tem algo mais que gostaria de fazer? Então, a Aspásia é também uma pensadora, foi uma mulher que teve uma importância muito grande no mundo político e do pensamento grego, e ela foi esposa do Péricles, né? Então, vamos fazer o teste aqui, vou deixar um tempinho para vocês pensarem, ver se vocês prestarem atenção. Então, começamos com uma pergunta simples. Atenas tinha aproximadamente quantos cidadãos na minha época? E aí? Sim, havia aproximadamente 30 mil cidadãos em Atenas, embora a população como um todo fosse muito maior. Vamos para a segunda questão. Se a gente for comparar qual com entre as esses grandes era um famoso cidades, magistrado ateniense? Então, é o mesmo nome do cara. Sim, Péricles era um magistrado extremamente popular que conseguiu manter seu cargo por 15 anos. Só falta mais uma pergunta. O que significa a palavra Phoenix? E a Aspásia tem uma importância muito grande no game também. Vou falar aqui para não dar spoiler para quem vai jogar. Então, correto. O Phoenix estava normalmente lotado de cidadãos participando das reuniões da Eclésia. Você sabe o suficiente sobre democracia para entrar na política. Muito bem, viajante. Muito bem. Até mais, viajante. Então esse aqui foi um tour histórico que tem como objetivo apresentar um pouquinho desse mundo onde acontece o game. Aqui nesse tour a gente não está usando arma, não tem inimigo, a gente tem essas estações para ir conhecendo e pode interagir com algumas pessoas, mas a gente não tem sistema de combate, essas coisas. Para quem não jogou ainda esse game, vale bastante. O tour é muito interessante para quem não jogou o jogo, mas não jogou o tour. E para quem está vendo o tour, o jogo também é bastante interessante. Apresenta uma releitura desse período, nem tudo é preciso, né? Em termos de data, em termos dos personagens. É uma ficção baseada numa época e em pessoas que realmente existiram. Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o segundo vídeo dessa série de Assassin's Creed e em breve a gente volta com mais lives aí para vocês, lives que tenham alguma relação aí com o conhecimento humano, com a questão da educação. Valeu, pessoal. Até mais.